Vamos começar. Qual que é o intuito aqui nosso? É aumentar a quantidade de informações, tá? Então, a gente quer ampliar e não só falar do que já existe, né? A gente vai encontrar dados aqui, naturalmente, a gente vai encontrar os dados, mas a gente quer avançar, né? Aprimorar, colocar mais informação. Então, o que eu queria ver? Que o Emer está trabalhando bastante de perto comigo nisso, ele tem encontrado vários tipos de material, de livros, e eu mesmo, lendo agora alguns outros livros, fiquei impressionado com a quantidade de dados que existe relacionado a idades, ano em que aconteceu tal coisa, que se encaixa muito bem dentro da timeline. Dá para a gente poder recriar, inclusive, mais de um período. Tem uma percepção, mesmo daquilo que a gente já sabe que foi feito em cima das escrituras consideradas inspiradas, e também dá para criar uma outra linha, dentro dessa linha que já existe, para falar também de alternativas, tá? Então, por exemplo, tal coisa aconteceu em tal ano, mas o livro tal, que foi escrito inclusive no período tal, na língua tal, antes até mesmo de que aquele livro que nós usamos hoje como referência fosse escrito e é o livro tal, tem referência a um período diferente. A gente tem que também como embutir isso na timeline e poder ver essas discrepâncias que existem. Só que o que acontece? O que eu quero começar falando para vocês aqui hoje? As pessoas, no geral, elas acabam ouvindo sobre as escrituras e elas não fazem ideia de onde que surgiu as escrituras, não fazem ideia como que foram encontrados esses pergaminhos, se esses textos tem mais de um que foi encontrado, se períodos depois que foi encontrado os primeiros, encontraram outros, e em que língua era. Tipo assim, tem um monte de fatores que as pessoas desprezam. E para ajudar mais, a língua hebraica, ou qualquer outro idioma, eu falo porque eu sou professor de inglês e sei que os idiomas têm cada uma peculiaridade, tá? Ela não foi traduzida de forma correta. Ela não está 100% correta. É muito compreensível, tem muito texto bacana que bate ali a ideia do contexto, tal, mas existem palavras, verbos, substantivos, adjetivos que não têm aquela conotação que foi dada quando foi escrito na nossa língua, ou na língua inglesa, ou em outro idioma. Então, para chegar no nosso idioma, que é o português, acabou ficando ainda mais complexo. Por quê? Então, vou dar um exemplo. Quando a palavra se refere, por exemplo, a Deus, no começo das escrituras, ali, logo e criou Deus os céus e a terra, tal, ali, o verbo, a palavra que nós temos para indicar Deus, ela está no plural, ela não está no singular. Então, não está falando de Deus, está falando de deuses. Ali, você tem uma palavra plural. Isso é um fato da língua hebraica. Isso é uma coisa que não tem como mudar. Uma coisa é você dizer se o céu tem rua de ouro ou não, e você fala assim, você viu? Você estava lá? Não sei, está escrito aqui que tem na Bíblia. Beleza, mas a gente não viu. Agora, quando você fala de idioma, você não tem como deixar de dizer que aquilo é um fato, por quê? Porque na língua hebraica eles usam exatamente o termo dentro desse contexto. Então, não tem como eu dizer que a palavra ali Elohim está falando de uma coisa só, não, porque ela é plural na língua hebraica. Então, para que eu estou falando isso aqui? Para vocês entenderem, dar um exemplo de que ao longo do estudo a gente vai encontrar um monte de coisa que vai exigir mais ainda aprofundamento, mais estudo ainda etimológico, para que a gente consiga chegar pelo menos, ou tatear, né, assim, de uma forma que a gente espera que realmente aconteça, alguma coisa de sólido, que a gente possa falar, olha, aqui realmente é bem plausível, faz todo o sentido. Então, com esses textos que existem, a gente vem
encontrando dados. E o que foi, para nossa surpresa, minha, do Emer, lendo alguns desses livros? Existem relatos que falam de que Adão e Eva, além de Caim e Abel, tiveram filhas também. Num livro, qual que é o último livro que a gente estava lendo, Emer, que fala das irmãs sendo gêmeas? Foi o livro que é o Gênesis Apócrifo. Isso. Apócrifo, eu li esse também. Isso. Então, olha só que interessante. Eu tenho esses apócrifos aqui. Isso. O Emer, fala de como esse livro foi encontrado, em que lugar foi encontrado, porque ele foi encontrado exatamente na mesma região que foram encontrados escritos que são considerados sagrados. Então comecem a perceber que Sim. As escrituras, quando até Cristo menciona, nunca foi mencionado como Bíblia. Não existe. A própria, olha só, pessoal, a própria Bíblia não é bíblica, porque não tem referência a ela nas escrituras. A Bíblia foi um livro fabricado, que foi a somatória de vários livros que existiam, e um grupo de pessoas da Igreja Católica ao longo da história da Igreja resolveu dizer que, movidos pelo Espírito de Deus, ou até mesmo por serem representantes de Deus na Terra, esse livro é inspirado e aquele não é. Não, isso é impossível. Não existe um homem na Terra que representa Deus. O único homem que representa Deus morreu, ressuscitou e hoje nós aguardamos a sua volta, certo? E eu tenho até uma coisa a acrescentar nesse detalhe, meu caro, da questão da seleção dos textos, é que assim, a gente foca muito na questão dos concílios, né? Sim. Feitos pela Igreja Católica, só que assim, em cada cisão que a Igreja teve também concílios próprios. Por exemplo, teve os concílios protestantes, teve os concílios dos coptas. Então, assim, no próprio cânon judaico, teve também certos concílios que também tiraram e acrescentaram livros à Bíblia que a gente tem hoje. Então, assim, até chegar nessa Bíblia recente que a gente tem, teve muita, digamos assim, muito debate, né? Então, assim, que é o que a gente chama de concílio, né? Então, teve muitos concílios para chegar. Eu até separei aqui, enquanto você estava falando na timeline, para que as pessoas vejam, ó, os concílios também estão descritos na timeline, tá? Então, você pode ver que o primeiro que teve, que foi o primeiro concílio de Niceia, tá? Ele aconteceu no ano de 325. Então, esse foi esse primeiro concílio. Depois, nós temos o primeiro concílio ecumênico dos 7 que aconteceriam a partir aqui desse ano. Aí acho que eu tenho mais descrição aqui, ó. Um foi tratado sobre Jesus, o filho unigênito do Pai, tá vendo? Ó? Aí depois considerada a mesma substância divina. Tá aqui, ó. Primeiro concílio de Constantinopla. Aí em 381 teve o concílio de Constantinopla, que é o segundo. Tá? Então vão ter 7, ó. Em 431, o de Éfeso é o terceiro. Em 451, o de Calcedônia, o quarto. Em 553, o segundo concílio de Constantinopla, que soma-se o quinto. Terceiro concílio de Constantinopla, o sexto, e, por fim, o segundo concílio de Nicéia, que deu o sétimo. Depois, vai acontecer no ano de 1054, a cisma da Igreja Católica, ou seja, divide-se os católicos dos ortodoxos. Então, ficou a Igreja Católica Romana e ficou a Igreja Católica Ortodoxa, a partir de 1054. Depois vai ter uma outra cisma, que é a cisma papal, se não me engano. Ó, a católica romana, que seguiu o papado, e a católica ortodoxa, que seguiu um colegiado de bispos geradas pelo patriarca. Tem algum eco aí, eu acho que o microfone do Emer está aberto aí, peraí. Deixa eu fechar aqui, que eu acho que deve ser o meu. Tá. Aí, deixa eu ver aqui. Onde que eu estava? Aqui, o papado, aqui a católica ortodoxa, o colegiado de bispos geradas pelo patriarca de Constantinopla. Então, assim, esse cara aqui da Constantinopla era o Constantino, Emer? Não, nesse caso aí se refere à cidade mesmo.
É só a cidade. Não tem nada a ver com Constantino aqui, né? Não, Constantino aí só realmente no primeiro concílio mesmo que Ah, ele tá. teve a influência, né? Mas a partir de então, depois, foi só no local, né? Constantinopla. Certo. Então, só para que vocês entendam, vocês percebem como essa timeline está completa em muitas informações? Eu fui pondo até as divisões e tal, e lá na frente, depois que a gente passa de 1500, olha só. Aí, até aproveitar que você está fazendo aí a questão dos concílios, eu não sei se você acrescentou, assim, tem um certo debate, né, se pode ser considerado ou não, mas tem, assim, um concílio judaico, né, que ele foi no ano entre 70 e o ano 118, ali depois de Cristo, que foi o concílio de Jâmnia. Ah, então, esse eu não tenho, vamos acrescentar, então. Vamos colocar esse aí lá. É ano de 70, você falou? Isso, 70, depois de Cristo. 70, isso, e 118 depois de Cristo. Tá. Que aí foi o concílio de 70, eu acho que esse daí eu não tenho ele aqui marcado mesmo. É que esse concílio aí... Qual que é o nome? Fala de novo, que eu vou buscar aqui na internet. Deixa eu te mandar aqui pelo... Tá, manda o link, então. Fica melhor para a gente ir se comunicando aí. Tá bom. Esse daí, ó. Jâmnia. Isso. O que é que acontece nesse concílio? Nele ocorreu aquele... não sei se vocês já ouviram falar no termo assim, livros deuterocanônicos. Eu já ouvi falar, assim, mas não lembro por que recebe esse nome mesmo. Esses livros considerados deuterocanônicos são os livros que, assim, que os judeus, eles teve um cisma no judaísmo, que foi, digamos assim, como se fosse a igreja judaica dos hebreus, digamos assim, né, entre aspas, e, no caso, os judeus gregos. Então, assim, tanto que a gente tem aquela versão Septuaginta, que é justamente feita pelos judeus que ficaram na Grécia, digamos assim, na região helenística. Não seria nem Grécia, seria na parte helenística. E os outros, que seriam os judeus que ficaram em Jerusalém. Então, assim, meio que os livros que foram produzidos durante o período helenístico, os judeus, eles consideram deuterocanônicos. Ou seja, eles não... os judeus de Jerusalém, digamos assim, eles não acrescentam esses livros, né, que para os helenísticos, eles consideram como parte do cânon. Né? Então, a gente já vê que tem um cisma ali, no próprio Antigo Testamento, já tem uma cisão ali, né, entre os próprios judeus, que alguns judeus aceitam, né, os que aceitam os livros helenísticos, e os outros judeus que são, assim, da parte de Jerusalém, eles não aceitam, né, como parte do cânon deles. Certo. Isso daqui, então, começou no ano 70. O concílio foi no ano 70. Isso, foi a partir do ano 70. Então aqui eu vou introduzir aqui, concílio de Jâmnia, judaico, certo? Exatamente. Tem um nome aqui que eu encontrei aqui no Wikipédia, que eles chamam de concílio rabínico farisaico. Olha o nome que deram. No caso, isso. Quando eu falei assim, que tem uma discussão sobre esse tema, que assim, os próprios judeus meio que eles, não, isso não foi um concílio, só foi uma discussão, mas no final das contas, foi um concílio. Entendi. Vamos lá, o que é a palavra concílio, pessoal, para que a gente fique claro. Deixa eu ver aqui, agora sim. Para que fique claro, vamos procurar aqui o que significa a palavra concílio. Concílio, significado. Concílio é nada mais, nada menos do que uma reunião de dignitários eclesiásticos, exemplo aí, bispos, ou bispos, no caso, presidida ou sancionada pelo Papa, nesse caso aqui, para deliberar sobre questões de fé, costumes, doutrina ou disciplina eclesiástica. Tá? Isso com respeito a
Igreja Católica. Então, quando você vê lá, Concílio de Nicéia, você está falando de um concílio que foi presidida ou sancionada pelo Papa, e ali teve uma discussão em questão relacionada à fé, costumes, doutrina ou disciplina eclesiástica. O segundo significado é somente a palavra conselho, assembleia, reunião. Então, quando você ouvir concílio, o que aconteceu? Concílio de não sei o quê. Foi uma reunião, uma assembleia, reuniu uma galera lá. Então, esse é o problema. Reuniu-se pessoas como nós. O problema é que o ser humano, ele tem uma tendência a achar que alguém é mais importante que o outro. Não é. Todos nós temos uma importância no reino de Deus e cada um dentro do seu espaço tem uma importância. Não tem esse negócio de ser melhor ou pior. É a mesma coisa assim, se você ler lá na Bíblia, quando fala que o Espírito Santo distribui os dons, distribui os talentos para as pessoas, você vai perceber que uns foram chamados para mestre, outros para pastor, outros para bispo, outros para não sei o quê, outros para não sei o que lá. Inclusive, tem os chamados só para ajudar financeiramente. Quer ver? Vamos ver isso aí, só para vocês entenderem como que é um assunto interessante, porque tem gente que não tem dom para falar, não tem dom para ensinar, não tem dom para nada, mas ele tem um dom absurdo para ganhar dinheiro, é incrível, ganha dinheiro que nem água, botou a mão no negócio, vira ouro. Essas pessoas, se elas têm um chamado, são chamados para fazer o quê? Eles são os que Deus levanta para abençoar a obra que outros estão fazendo, e eles não se sentem nem mal, eles fazem isso por prazer, não é nem para querer ser reconhecido, ou porque querer dizer para os outros, eu dei, eu ajudei, nada disso. E nem o outro que recebe se sente que está sendo humilhado porque alguém está ajudando. Não, é uma questão de divisão. O próprio Deus fez isso, ok? Quando eu falo Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus é que separa isso aí. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para falar sobre isso, só para ficar registrado aqui, e não ficar só nas minhas palavras. Eu vou pegar aqui, na Bíblia, quer ver aqui, ó. Constituiu, deixa eu ver. Tem até uma palavra que usa, tem até o dom de socorro, se não me engano, que fala. Não é verdade? Eu só preciso lembrar o versículo. Se alguém lembrar antes de mim aí, pode falar. Eu estou procurando aqui, deve ser em Coríntios. Quer ver? Dons de... Aqui, ó, Coríntios, deve ser por aqui, ó. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 14, viu, Eduardo? Isso. Aqui para mim está aparecendo em 1 Coríntios 12, 9. Ou é o 12 ou é o 14, é um desses dois. Para mim está aparecendo o 12 aqui. Vamos nesse aqui primeiro. Eu vou compartilhar a tela aqui da Bíblia. Deixa eu ver aqui. Por que eu não consigo? Deveria ser possível... como é que fala? Trocar aqui o que eu estou compartilhando já por outra janela, né? Deveria ter um negocinho aqui para clicar e já mudar, porque lá no outro tem. Não, eu vou ter que parar. Deixa eu ver aqui. Realmente é o 12, viu? A partir do versículo... Eu acho que o 12... vou ter que... Isso. 12, é o 12, né? Tá, eu estou compartilhando aí agora. Ó, olha só o que está dizendo aqui, ó. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, os dons são diferentes. O Espírito que dá os dons é o mesmo. E a diversidade de ministérios. Olha só, gente. Está falando de dons e está falando de ministérios. Então, tem duas coisas distintas aí. Tem pessoas que têm dons diferentes, tem pessoas que têm ministérios diferentes, mas tanto os dons como os ministérios, tá, são promovidos pelo mesmo Espírito e pelo mesmo Senhor. Então, ó, Espírito e o Senhor é o mesmo, tá? E a diversidade de operações. Peraí, tem mais uma diversidade. Então, olha só, diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É interessante porque aqui é mencionado o Espírito Santo, é mencionado o Senhor e é mencionado Deus na mesma categoria de versículos, fazendo referência aos três, né? Só que o Espírito cuida da parte dos dons, o Senhor cuida da parte dos ministérios e Deus cuida da parte das operações. É até interessante ver esses versículos dessa perspectiva.
Cada tipo de separação aí de categoria, que tem diversidades, é operada por vamos colocar assim, por uma pessoa diferente, né? Tô dando um exemplo aqui só para ficar fácil de compreender, entre aspas aí. Ó, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então, quando você tem um dom, quando você tem algo que você trabalha para você fazer algo, seja dentro de um ministério, dentro de uma situação de vida, dentro do lugar onde você mora, seja o que for, você está fazendo algo do Espírito de Deus está manifestando na sua vida para o proveito comum. Então é para que a comunidade seja abençoada com o que Deus deu para você. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Olha agora essa parte. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. Tem até isso. Tem gente que tem o dom de discernir espíritos. E tem gente que não faz a menor ideia nem do que são espíritos, ok? A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Justamente para isso. Agora tem uma outra passagem que fala sobre o negócio que eu estava querendo dizer aqui, que é o negócio de... Uns foram chamados também para serem sustentadores da obra e tal. Você sabe onde é que está esse, Wemer? Que fala, faça com alguma coisa, faça com prazer, faça com... Deixa eu ver aqui se é esse daqui. Eu estou pesquisando aqui. Só um instante. Faça com amor, não lembro agora. Não. Tô tentando achar aqui também na busca aqui, peraí. Eu acho que seria 2 Coríntios 9, do 7 ao 9, Eduardo. É o 9, então? Peraí, então vamos lá. Isso. Segunda Coríntios? Isso, 2 Coríntios. Então, peraí. 2 Coríntios 9. Deixa eu ver se é isso. Aonde que você achou? 9, versículo 7 em diante. Cada um, aqui, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar, como está escrito, espalhou, porque aquele que dá a semente, tá, não é quem enquanto tudo enriquecer, porque a administração desse serviço não só supre essa panda, não é aqui, para a administração, também não é, operação por voz, demonstra tal. Não é esse aqui não. É um que fala que uns foram, tem até socorro, tipo assim, prestar socorro e ajudar. Acho que é contribuição, faça com alegria. Deixa eu ver aqui se é isso. Faça com alegria. Não, acho que é 2, né? Eu acho, ou pode ser que seja no 14 mesmo esse daí, viu? Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios. Esse aqui é o que eu mostrei lá, mas não é esse, porque esse aqui está falando de uma forma geral. Eu acho que é Efésios 4, versículo 11 ao 13. Efésios 4, vamos ver. Isso. Eu acho que é isso. Efésios 4. Fala... 11 e 13. Do 11 ao 13. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, ou varão perfeito, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, não é esse aqui também não, da qual o corpo inteiro, tal, deixa eu ver, portanto, digo isso, cometeram,
Não, não é esse aqui. Mas ele tá aí. Eu tenho certeza absoluta que o versículo existe. Eu só não tô tentando Então, lembrar. será que esse aqui, Romanos 12 versículo Ah, 7? pode ser. Pode ser que seja em Romanos. Pode ser que seja em Romanos. Romanos 12, Versículo 7. versículo 7. Deixa eu Aliás, ver. versículo 6 em diante. 6 em diante. É esse aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. É esse aqui mesmo, ó. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, tá vendo? Tem o que reparte. Aqui tem o cara que ele faz o quê? Ó, olha aqui, ó. Contribui, o que contribui, coopere com generosidade, entendeu? Então tem uma pessoa que ela é chamada para repartir, é o papel dela, ok? Faça-o com liberalidade, ou seja, coopere com generosidade, o que preside com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Pronto, era isso, tá? Então, você vê como a Bíblia é clara quando ela trata dessa questão de dons. Nós todos temos uma chamada, tá? Todos temos uma chamada, todos temos um tipo de dom que recebemos, ou um tipo de ministério, ou um tipo de operação divina, tá? Só que a gente tem que descobrir. E isso geralmente está ligado ao nosso interesse, a algo que se manifesta ao longo da nossa vida. Entendeu? Você vai perceber o que é o seu chamado, onde que Deus te chamou, entendeu? Então isso é uma coisa que é nossa. Então aqui é o que nós estamos fazendo. Nós montamos uma cooperativa para avançar nisso aqui. Então o que a gente tem aqui, ó? O concílio de Jâmnia, que é o concílio rabínico farisaico que aconteceu, então, nessa época aqui, ó. Aqui, ó, também bate com essa linha cinza aqui que vocês estão vendo, ó. Tá? Ela se refere, deixa eu ver aqui. No caso também, já que a gente está falando de concílio, Uhum. tem um outro concílio que assim, ele também é datado do ano 50. Que Tem um anterior a concílio, esse. Tem um anterior a esse, que seria o Concílio Apostólico de Jerusalém. Muito bom, vamos Né? colocar esse aqui também. Foi um primeiro concílio que houve assim, para meio que estabelecer o que seria a fé cristã. Tá, então peraí. Concílio Apostólico. Isso, eu acho que ele seria o que se passa em Atos 15, versículo 19 ao 21. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho uma referência aqui. É o Concílio de Jerusalém, então? Isso, é o Concílio de Jerusalém. Deixa eu ver aqui se eu acho. Foi uma reunião inicial entre as lideranças cristãs nos meados do século I para abordar se os gentios... Ah, isso mesmo, eu lembro dessa reunião, tá em Atos. Sim, sim. Foi no ano de 51, precisamente. Foi entre católicos ortodoxos e protestantes. Não, peraí. Não, foi aceite por católicos. Concílio anterior, não tem. Depois veio o primeiro concílio de Nicéia. É mesmo, esse foi o primeiro, no ano 51. Então, Concílio de Jerusalém. Isso. É porque, no caso, ele é aceito por todas as denominações. Sabe? Sim. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Concílio, que foi em 51. Concílio de Jerusalém. Então, esse aqui foi o primeiro, na verdade. E, inclusive, está em Atos. Onde que está escrito? Onde que está escrito mesmo? Vamos colocar aqui onde que está. Deu uma nota aqui. Qual que é o livro? Atos? Atos, deixa eu ver se é o 15, 20. Pelo menos a referência que eu coloquei aqui foi o capítulo 15 e o versículo 19 ao 21. Ah, então, Atos no capítulo 15. Mas deixa eu confirmar aqui se realmente é isso. Deixa eu ver. Que às vezes eu vou fazendo as anotações e... É isso mesmo, é isso mesmo. Eu estou vendo aqui agora. É isso mesmo? Então aqui, ó. Pelo que julgo que não se deva perturbar aqueles de entre os gentios que se convertem a Deus. Aqui começa, eles vão falar sobre, né?
Eles mandaram cartas lá para os gentios de Jerusalém, né? E foram lá. Isso mesmo, isso mesmo. Tá, então, a partir aqui, então, esse aqui, versículo, deixa eu ver. O 20 fala o quê? 15... Isso. Então apareceu bem aos apóstolos, anciãos com toda a igreja, escolheram homens dentro, e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé, a saber, Judas. Os apóstolos. Então eles mandaram para Antioquia aqui essas cartas. Ele passou uma carta, no caso, a partir do versículo 22. Eles passam uma carta com as determinações. Isso, mas aqui é para Antioquia. Eles foram para Antioquia ou eles foram para Jerusalém? Porque tem uma hora que eles descem em Jerusalém, não é? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem um versículo que fala que eles foram conversar com os de Jerusalém. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Senão você, segundo não entendo, Paulo e Barnabé contendem numa pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns subissem a Jerusalém aqui, ó. É logo no começo do capítulo, Atos 15, 2. Tá aqui, ó. Então, no caso, Paulo e Barnabé não concordaram, tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Isso. Aí mais alguns irmãos fossem para Jerusalém. Aqui é Jerusalém, tá vendo? A fim de estudar esse assunto com os apóstolos e presbíteros da igreja. Isso. Ou seja, a fim de fazer um concílio. Isso. Então, esse concílio está ligado a Atos 15, 2. Aqui, ó. Atos 15, 2. Oh, meu Deus, diminuiu muito. Peraí. Olha o que tem de coisa aqui na timeline, para vocês verem. Aí esse que você colocou agora, professor, é o primeiro? Não é o de Nicéia, não? Não, o de Nicéia é o primeiro concílio que acertaram alguns aspectos lá a respeito da divindade de Cristo, é um negócio assim. Esses aqui são chamados concílios porque é aquilo que eu estava falando. São reuniões, assembleias que foram feitas para discutir um assunto relacionado à igreja, ou aos crentes que se convertiam, sejam eles judeus, gentios, ou de qualquer outra linhagem, ok? Então, aqui nós temos isso. Esse concílio é anterior ao de Nicéia, no caso, inclusive na época apostólica, né? Isso, então, esse é de 51. Já para discutir uma questão que estava dividindo os cristãos, né? No caso, só vai entrar quem seja circuncidado ou não, né? Então, isso. Já é uma discussão nesse sentido aí para poder definir como é que seria. Sim. Então, juntamente com isso aqui, para vocês verem como é que funciona aqui, ó. Essa linha, eu tenho livros canônicos, então aqui eu vou estar colocando os períodos onde os livros estão sendo escritos. Aqui os livros apócrifos, aqui eu vou estar colocando o período onde os livros foram escritos e onde eles foram encontrados. Essas linhas aqui vão dar para a gente exatamente qual foi o ano que o livro foi encontrado e qual foi o período onde ele foi escrito. Então a gente vai ter duas coisas de cada livro. Eu vou colocar com cor diferente para a gente poder não confundir. Aqui nessa linha de baixo, eu vou mostrar as denominações que são formadas e as religiões. Então, qual que é a diferença aqui? Denominações são as igrejas que saíram de uma igreja. Então, você tem lá, a religião é a protestante. Aí você tem a denominação pentecostal, a denominação batista, a denominação presbiteriana. Ficou claro isso? Isso. Então, aqui a gente vai ter isso. Então, por exemplo, olha só, aqui em 260 começou-se a falar sobre o arianismo, em 260 depois de Cristo. Já tinha pessoas debatendo sobre isso, né? Se é que é verdade, essa história realmente não esconde mais nada da gente aí. Nestorianismo, geralmente era em cima também do nome das pessoas. O protestantismo começou aqui, em 1517, quando o Martinho Lutero escreveu lá as 95 teses,
tá? E aí tem a divisão da Igreja Católica e da Igreja Protestante. E daqui dessa Igreja Protestante, que é o protestantismo, vai sair denominação sem... Ó, vai sair o luteranismo, o anabatismo, o puritanismo, o anglicanismo, o calvinismo. Gente, é tanto ismo aí que eu vou te falar, é incrível. Então, assim, não é possível que todo mundo está certo ou que todo mundo está errado. O possível, na verdade, é que as pessoas não conseguem se unir por causa das suas diferenças, por causa das suas diversidades. Aí vira, cada um cria a sua própria religião e acredita no que quiser. E põe isso goela abaixo dos outros. E não tem nada de coerente nisso. Isso é uma incoerência absurda. E aí a gente não consegue avançar e não consegue melhorar o grau de entendimento das coisas, porque as pessoas ficam se debatendo naquele, não, o batismo que vale é o batismo por imersão. Não, o batismo que vale é por aspersão. Não, o batismo que vale é só se Jesus cuspir no chão, fazer um barrinho e jogar na sua cara, entendeu? Esse que é o problema, fica essas brigas que não serve para nada, entendeu? Não. Tem gente que se batizou por imersão e continua um capeta, não tirou o diabo do corpo. Tem gente que se batizou por aspersão e continua com o capeta. No bom sentido eu falo, não é que está possuído. A pessoa não tem problema, ela não consegue viver sem gerar uma discussão, uma intriga, uma briga, uma treta. A pessoa vive disso, entendeu? É verdade. Então, vamos lá. Então, vocês podem ver que aqui está bem completo. O que eu queria mostrar para vocês? Pode falar, Nascer de novo não foi feito, né? Vamos mostrar. A gente está vendo aí a questão das cisões da igreja, mas, assim, na linha por hora aí, a gente está vendo, assim, que são divisões da igreja católica. Por exemplo, o protestantismo é ainda uma divisão da igreja católica, mas, assim, já está desde antes. Então, assim, teve a igreja ortodoxa, e também teve divisões. E antes também teve algumas divisões que depois a gente vai estar vendo, que tem os coptas, tem a igreja etíope. Isso! Tudo isso a gente tem que colocar aqui. É porque as mais conhecidas que a gente tem são justamente o protestantismo e a ortodoxa, né? E depois do protestantismo, calvinismo e etc. Mas tem muito mais cisões. Sim. Deixa eu aproveitar aqui, dar as boas-vindas para Ana Paula, que já está há um tempo aí, acabei que eu nem mandei um boa noite para ela, né, ou boa tarde. Então, seja bem-vinda, Ana. E se quiser falar aí, é só botar a boca no trombone, tá? Tá bom. Sim, professor, aí você está procurando agora essa parte dessa divisão. Agora o que eu vou mostrar para vocês. O Emer, fala para a gente aí qual que é o livro lá que a gente estava lendo, que fala qual foi o ano que Caim assassinou Abel. No caso, tem um livro também que é muito usado pelos os judeus, né? No caso, que é chamado a Codex Judaica. Eles também fazem meio que um trabalho, né? No caso, com uma timeline, e lá eles também informam, né? No caso, o ano que no caso Abel foi assassinado, né? E também ainda acrescentam a informação que, no caso assim, que tanto o nascimento de Caim quanto de Abel foram com gêmeos. Só que sem ser o gêmeo Caim e Abel, seria o gêmeo Caim e uma irmã, e Abel e uma irmã. Né? Então, assim, tem essa informação nesse livro chamado Codex Judaica. Tá. Né? Então, deixa eu pegar o texto aqui para... Tá te mandando. Esse aqui é do mesmo que você me mandou hoje? Que tem dois. Tem um que eu te mandei que foi esse da Codex Judaica e teve um trecho lá que seria, no caso, do Gênesis Apócrifo, né? Isso. Que aí, assim, no Gênesis Apócrifo, ele tem uma parte que ele fala, né? Que, no caso, das irmãs, né? E que meio que essas aqui, irmãs... ó, achei aqui, ó. Tá no... Cain and Abel were born with the twin sisters, esse aqui mesmo, e fala aqui, ó, Caim matou Abel, que o nome deles aqui, na verdade, é até diferente a etimologia, no ano 41. Essa informação tá no livro The Art of... É esse aqui? The Art of... Não é esse aqui não. É o do... Não, esse daí tá, no caso, no Codex Judaica, só que aí o Codex Judaica... Ele pega partes
dos livros, no caso do Talmud, né? No caso do Talmud, do Midrash e aqueles livros mais judaicos. Tá bom. Então, isso aqui aparece no... Então, porque o que é interessante, gente? Independente do que seja, o livro o livro assim, como é que fala? Tem um cunho verdadeiro, não importa, importa que a data bate. Se a gente parar para analisar aqui, tá? Dá para se ter uma ideia de que isso não interfere na linha do tempo aqui, ó. Se Caim matou Abel aqui em 41, pô, eles tinham que ter nascido aqui antes, né? Porque Adão, quantos anos tinha quando ele aparece na história? A gente não sabe, a gente só consegue saber que quando ele tinha 130 anos, ele teve o filho Sete, que é o nome do filho era Sete, não era o sétimo filho, né? Era o filho chamado Sete. Então, aos 130 anos, a gente indo aqui, ó, 110, 120, 130, aqui, ó, Adão, aos 130 anos, conforme Gênesis 5:4, ele teve o filho Sete, que foi dado no lugar de Abel, ó, que tinha sido assassinado pelo seu irmão Caim, que é esse da linha preta aqui, ó, ok? Ó, Caim, certo? E matou Abel. Só que aqui, ó, eu coloquei no ano 78, porque eu não sabia, eu não vi nada. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso pegar essa linha aqui, ó, e jogar ela para trás, colocar ela lá. Mas é a informação que nós temos. Isso não vai mudar em nada. A gente só vai ter um pouco mais de uma informação que a gente pode considerar. Se ela estiver correta, se encaixa na timeline perfeitamente. Não vai atrapalhar em nada, só vai deixar as coisas em ordem, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer exatamente isso conforme este livro, e depois, se eu achar algo em outro, eu vou ir mudando. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui e vou jogar mais para trás. Que tem que chegar ao ponto daquela ponta ali, ficar no ano 41. Deixa eu ver aqui. 38. 40. Opa, não, tem que ser mais um pouco. 40, agora passou. 41. Ó, então aqui casaria com o ano que o Abel foi assassinado, tá vendo aqui, ó? De acordo com esse livro. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar uma nota aqui, ó. Esse livro qual que é mesmo, Emer? É o Codex... É o Codex Judaica. Deixa eu te passar o nome aqui exato dele aqui. Aqui. No caso, é esse aí, é o Índex Cronológico da História Judaica. Isso, eu vou colocar em português, porque como eu estou fazendo esse em português, depois no futuro, quem sabe a gente faz uma timeline toda em inglês. Deixa eu colocar aqui, já traduzido. Índice Cronológico da História Judaica. Esse é o nome do livro, mas ele também é chamado de Codex Judaico, não é isso? Isso mesmo. Essa informação está no Índice Cronológico da História Judaica. E qual que é a página lá? Seria na página 51. No capítulo 1, O Novo Mundo. Pelo menos nessa versão, nessa edição que eu estou aqui. Página 51, capítulo 1. Isso. Capítulo 1. Então tá aí. Agora que eu fiz aqui, eu vou ter que unir as linhas aqui, porque eu mudei. Então vou ter que pegar isso aqui,
Jogar para cá, para unir de volta aqui as linhas. Opa, peraí, o que aconteceu aqui? Ah, tá. Por que trouxe para cá essa linha amarela aqui? Tem uma coisa errada aqui. Aqui, vou jogar para cá. E aqui. Pronto, agora tá certo. Então, unimos aqui, ó. Então, de acordo com essa referência, Abel teria sido morto no ano 41, tá? Mas nós não sabemos exatamente ainda o ano que eles nasceram, ok? Então, a gente... Sendo que, só um detalhe, Eduardo, nesse Códex Judaico, no caso, assim, é porque eu não sei exatamente qual seria o livro aqui, mas, assim, no texto, se você ver aí na imagem, você vai ver que ele tem assim, tal ponto, San, que aí seria assim, Talmud, aí o livro, eu não sei qual livro seria esse aqui, aí 58b, que seria o tipo o versículo do Talmud que está falando desse texto, entendeu? Tá, legal. A gente vai ver isso aí depois, tranquilamente. Então, beleza, aí temos essa informação. Aí o que acontece? Colocamos aqui um pouco a mais, colocamos os concílios aqui anteriores. Deixa eu ver o que mais que a gente pode acrescentar aqui hoje. Quero pegar aqui um pouco do livro de Jazar. Não, era da história, eu quero mostrar um negócio para vocês, da história dos judeus, que coisa incrível. Quer ver? É o livro de Flávio Josefo. Deixa eu ver aqui. Pela internet que... História dos Hebreus. Isso. História dos Hebreus, aqui busca. Deixa eu ver aqui. Adão. Filho de Adão. Só apareceu um aqui. Ah, tá. Criação do mundo, Adão e Eva. Adão significa ruivo. Adão, tá. Deus ordenou Adão comer sem... anos. Adão ainda vivia e tinha 130 anos. A morte de Abel e a fuga de Caim fizeram-no desejar ardentemente outros filhos, e teve mesmo vários depois de viver ainda 800 anos. Morreu da idade de 930 anos. Isso aqui está no livro de Flávio José, você pode ver que, em questão de matemática, ele dá os mesmos números do livro de Gênesis. Tá? Aí ele fala assim, abreviou-lhes o tempo de vida, reduziu a 120 anos, inundou a terra de morte. Então, aqui Flávio Josefo diz que o tempo de vida é diminuído, mas a partir do momento, quer ver? Noé, entristecido pela dor de vê-los imersos nos crimes, exortava-os a mudar. Eu estou lendo o livro de Jazar, tá? Capítulo 3, versículo 11. Noé, entristecido pela dor de vê-los imersos nos crimes, exortava-os a mudar de vida. Mas, quando viu que, em vez de seguir os seus conselhos, eles se tornavam cada vez piores, o temor de que o fizessem morrer com toda a sua família levou-o a deixar sua pátria. Deus, que o amava por causa de sua probidade, ficou tão irritado pela malícia e corrupção do resto dos homens que resolveu não somente castigá-los, mas exterminá-los completamente e reprovar a terra com homens que vivessem na pureza e na inocência. Assim, abreviou-lhes o tempo de vida, reduzindo a 120 anos, inundou a terra de modo. Então, esses 120 anos aqui, reduziu o tempo de vida no sentido de, em 120 anos, eles teriam um tempo para arrependimento. Chegou ali, acabou. Não é que obrigatoriamente a pessoa só pode viver no máximo 120 anos aqui na Terra, tá? Aí a gente já explicou isso aqui também num outro vídeo. Inundou a terra de modo a parecer que ela havia sido tomada pelo mar e fê-los todos perecer nas águas, com exceção de Noé. Aí este para salvá-lo. Tá, vamos para o próximo aqui. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Tá vendo? Livro de os Hebreus, da história dos Hebreus, bate com a Bíblia, perfeitamente. Foi exatamente com 600 anos que
aconteceu aí. Aqui ainda fala que foi no segundo mês que os macedônios chamam Dius e os hebreus Maresvã, pois os egípcios assim dividiam o ano. Tá vendo? Aqui fala como que os egípcios dividiam o ano naquela época. Então tinha tradições de como ver o tempo, entendeu? Quanto a Moisés, ele deu nos seus fastos o primeiro lugar ao mês chamado Nissan, que é o Xântico Macedônio, porque foi nesse mês que ele retirou os hebreus da terra do Egito, e por essa razão começou por esse mês a registrar o que se refere ao culto a Deus. Então, por isso que o mês começa, na verdade, para o judeu, justamente nesse mês aí de Nissan, que é o mês que eles saíram da terra do Egito, e ele, pelo calendário deles, eles contam como se fosse o solstício de março, que seria o início do ano para eles. É um negócio muito diferente do que nós estamos acostumados, do que foi imposto aí para nós, ok? Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu vou até fazer questão de compartilhar a tela para vocês verem como que é muito, muito preciso o negócio, tá? Vou compartilhar agora outra tela aqui, só um segundinho. E me falem aí a hora que estiver aparecendo aí, quem estiver vendo aí. Já está aparecendo? Tá. Olha isso daqui, ó. No que se refere às coisas civis, no entanto, como as feiras e mercados determinados pelo comércio e empreendimentos semelhantes, não houve mudança alguma. Moisés registra que a chuva causadora do dilúvio geral começou a cair no dia 27 do segundo mês do ano 2256, depois da criação de Adão. Tá? Moisés registra que a chuva causadora do dilúvio geral começou a cair no dia 27 do segundo mês do ano 2256. Na verdade, nós temos na timeline o ano de 1656. Só que aqui é como se ele tivesse somado os 600 anos de Noé. Aí é por isso que está dando 2256. Então você vai perceber que, mesmo quando existe uma diferença, existe um número bem exato em cima do que nós estamos falando, ou algum outro número que, somado àquele que tem lá na timeline, dá-se referência a outra coisa, mas que, no final das contas, estão dentro de um mesmo cenário. Que não chega a ser uma coisa contrária àquilo que de fato pode ter acontecido. Então, aqui também fala do tempo de vida aqui, ó, 2256. Aí vocês vão ver aqui na timeline, agora eu vou mudar para que não fique só nas minhas palavras aqui, ó. Aqui. Vamos fazer a bolsa. 1656, olha o ano que é. 1656 foi quando aconteceu o dilúvio, e aí lá ele coloca o quê? Mais 600 anos. Então, 1656 mais 600, o que nós temos? Olha aqui embaixo. 2256, que é o ano de lá, fazendo referência à idade de Noé. Então, às vezes, um erro que seja tal, pode ser porque na época teve, sei lá, alguma discrepância, mas tirando aquela soma que ele coloca da idade de Noé, dá exatamente o ano certo que está aqui, ó, que é o 1656. Tá? Outra coisa interessante nesse livro é que vai falar também sobre um período de tantos anos depois de não sei o quê, e aí bate perfeitamente. Aqui, ó. Deixa eu ver que Adão viveu 930 anos, tinha 200 e tal, e Cainã viveu 900 e tanto. É isso mesmo. Então, aqui também dá todos os mesmos períodos de anos que nós temos na Bíblia, sem mudar nada, tá? Então, o tempo de vida dos personagens no livro da história dos Hebreus é exatamente o número de dias dado lá no Gênesis, ok? Deixa eu ver o que mais. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, na máxima prosperidade, e morreu com 950 anos. Isso também, ó, biblicamente correto. O que eles não teriam podido fazer se tivessem vivido menos de 600 anos, pois é somente após a revolução de 6 séculos que se completa o grande ano. Ó, aqui tem uns negócios interessantes, que vale a pena depois a gente dar uma olhada, tá? Deixa eu ver aqui. Primeiros homens viviam até 1000 anos. É isso mesmo, ó. Ele coloca assim, ó.
é que além de os nossos antepassados serem muito queridos de Deus, e como obra que ele havia feito com as próprias mãos, os alimentos de que se nutriam eram mais apropriados para conservar a vida. E isso está no livro da história dos Hebreus, hein? E já está falando de coisas que a gente fala aqui hoje. E Deus a prolongava, tanto por causa de sua virtude, como para lhes dar meios de aperfeiçoar as ciências da geometria e da astronomia que eles haviam inventado. O que eles não teriam podido fazer se tivessem vivido menos de 600 anos, pois é somente após a revolução de 6 séculos que se completa o grande ano. Todos os que escreveram a história, tanto da Grécia como de outras nações, dão testemunho do que digo. Maneto, que escreveu a história dos egípcios, Berose, que nos deixou a dos caldeus, Moco, Estiel e Jerônimo, que escreveram a dos fenícios, dizem também a mesma coisa. Hesíodo, Hecateu, Ascalzila, Elânico, Éforo e Nicolau referem que esses primeiros homens viviam até 1000 anos. Tá vendo? Então, assim, nós temos relatos aqui também que falam de que naquela época as pessoas viviam mais, porque até a alimentação deles era apropriada para isso. Ou seja, alguma coisa tinha lá atrás que a gente não sabe. Isto levando em consideração as escrituras e de todas as formas. Parar com essa coisa de falar que só a Bíblia é que é inspirada por Deus no sentido dos livros que estão lá. Não, tem livro que está lá. Para vocês terem uma ideia, tem 11 livros citados dentro da Bíblia que estão perdidos, que a gente não sabe aonde que está. Aliás, um deles já achamos, que é o livro de Jazar, tá? Um deles, que está citado, está escrito no livro tal. Tem 11 livros lá, entendeu? Na próxima aula, eu mostro na próxima reunião, eu mostro para vocês esses livros que estão lá. Tem um livro desses apócrifos que fala sobre... o Apocalipse de Paulo. Isso, né? Tem também. Esse Apocalipse de Paulo, aí eu li, eu digo, mas porque diz que foi achado esse Apocalipse, né? E Paulo realmente foi resgatado, né? Foi ao terceiro céu. Sim, sim. E diz que esse livro, né, estava guardado, foi achado, esses escritos lá, aliás, esses escritos estavam guardados em um lugar. Lá, quando começa, ele vem dando as informações sobre isso, né? Sim. Eu achei muito, muito interessante, eu gostei muito. Esse é um dos que eu acredito que seja verídico, entendeu? Sim. E que devem não ter colocado no livro, não sei porquê, na Bíblia, né? Mas é porque ele traz muita informação, mas que também bate muito com o livro de Apocalipse, com essas coisas que... Sim. Então, para acontecer mesmo, né, bate muito com essas coisas. Olha só. Sobre essa questão dos 120 anos, para complementar, no caso, assim, no livro de Jubileus, no capítulo 23 e do versículo 8, no caso, ele fala sobre essa questão da redução, né, só que já é na época de Abraão. Isso, né? Isso. Aí fala de uma redução para 120 anos, mas não no sentido de falar... Teve 120 anos, tem que morrer, senão não pode continuar, não. Foi uma redução média, porque até depois fala que uma pessoa vive 70, 80 anos, não fala no livro de Salmos, que é enfado da carne, não sei o quê, porque, na verdade, a gente tá cada vez vivendo menos. Agora, pode ser que agora, nesse período aqui, se saiba alguma coisa que não se sabia, como eu estava falando, porque, pelo que nós lemos, existiram épocas onde pessoas viviam muito mais do que a gente vive hoje. Mas muito mais, ok? Então, só para... Assim, pode falar. Só para ler aqui para vocês aí os versos de Jubileus que ele fala assim, ó, e ele viveu, no caso, ele, Abraão, né, viveu 3 jubileus e 4 semanas de anos, 175 anos, né? Sim. E completaram-se os dias da vida dele, sendo velho e repleto de dias. Aí no versículo 9 fala o seguinte, porque os dias de vida de seus antepassados eram 19 jubileus, mas após o dilúvio, eles começaram a viver menos de 19 jubileus, e a decrescerem em jubileus, e a envelhecerem mais rapidamente, e a ficarem repletos de dias, né, antecipadamente, devido aos muitos sofrimentos, à múltipla tribulação e à maldade de seus caminhos, com exceção de Abraão. Né? Uau, tá vendo? Isso está no livro dos Jubileus. No livro de Jubileus, no caso, tá no versículo... Foi aonde eu baixei esse livro. Sim. É agora... o capítulo 23, do versículo 8 em diante. Certo.
Valeu, obrigada. Agora, só para concluir aqui essa reunião de hoje, e mostrar para vocês como que a gente tem que realmente ficar esperto, porque os livros mostram coisas que a gente não vê totalmente só nas escrituras que foram colocadas lá como únicas, tá? Aqui, ó. Olha essa parte aqui desse livro. História dos Hebreus, ó. Tá. Depois de haver falado dos descendentes de Sem, é preciso agora falar dos hebreus, descendentes de Eber. Peleg, filho de Eber, teve por filho Reu. Reu teve Serug. Serug teve Naor. E Naor teve Terá, que era o pai de Abraão. Que assim foi o 10º desde Noé. E nasceu 292 anos após o dilúvio. Então, será que foi isso mesmo? Então vamos ver. Essa que é a questão. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou pegar de volta a timeline. Ó, estamos aqui, ó, 1656. Quanto que é 1656? Fazer assim. Mais 292, era isso que eu li lá? Deixa eu ver. Tinha... 39, isso, não é? E nasceu 292 anos após o dilúvio. Deixa eu ver um negócio aqui. Ó, que ano que ele teria que ter nascido? Olha aqui embaixo, aqui, ó. Então, a soma desses dois aqui, ó. Ó. 1900. Peraí, esse aqui eu dou mais? Não. Aqui, igual, vai dar. Esse mais esse. Ó, quanto que vai dar lá? Dá uma olhada lá na conta, ó. Ó, quanto que deu? 1948, certo? Ó, certo. 1948. Então, fica olhando. Ó, nós vamos sair daqui de 1658 e vamos até lá, ó, 1700, 1800, 1900, ó. 1948. 1948, certo? Dá uma olhada quem é que estava na cena aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha quem estava na cena em 1948, ó. Ou seja, encaixa ou encaixa como uma luva o negócio? Entendeu? Uhum. Então, Abraão nasceu 292 anos depois do dilúvio. E o que ele foi? Ele foi a 10ª geração após Noé. Então, bateu certinho, porque eu contei todas as gerações após Noé e deu as 10. Então, até de Adão até Noé, nós temos 10 gerações, e de Noé até Abrão, mais 10 gerações. Tem umas coisas que são umas curiosidades super interessantes. Por que esses números batem com tanta precisão? Né? E mesmo você encontrando. Então, aqui tem, ó, aonde que foi a citação. E aqui eu vou colocar só o capítulo. Aliás, eu vou colocar aqui. Aqui não tem capítulo? Tem, né? No livro dos Hebreus. Não tem versículo, né? No capítulo 6. Capítulo 6 de... Capítulo 6 do livro da história dos Hebreus. Bom, tá bom por hoje, né, gente? Uhum. Por mim eu ficaria mais, mas tudo bem. Aqui a gente conseguiu, deu uma boa avançada, tem mais aqui essas informações, aliás, esses dois dados aqui, ó, também estão lá, porque você vai ver que aqui tem, ó, cadê onde que estava aqui? Aqui, ó, aqui mesmo fala que 30 anos, Abraão teve 2 irmãos, acho que antes aqui. Tá. Ó, aqui, ó, que assim foi o 10º desde Noé, tá vendo? Então tem essa informação e bate. Então é por isso que a gente tem que ficar esperto. É muita história bacana aqui. Aqui a gente descobre muitas outras coisas. A vida de Jó, tá? O Jó da Bíblia, a gente encontra aqui também. Então tem muita coisa
interessante aí, muita coisa legal que a gente vai aos poucos ir, como diz aí, aumentando aí, melhorando, tá bom? Então é isso. Alguém tem alguma coisa para falar aí antes da gente encerrar? Alguém quer fazer algum comentário? Emer, Ana, Gerlena, fica à vontade. Não, eu só ia dizer que eu vou ver se aqui na Igreja Católica tem uma bibliotecazinha, né? Uhum. Eu vou ver se eu consigo encontrar alguma coisa sobre os concílios, mais alguma coisa, né? Se for de ajuda. Uhum. O que é que vocês acham? Pode ser? Sim, claro. Tá. Sim. Tá. E o Emer quer falar alguma coisa, Emer? Não, tranquilo. Hoje eu vou ficar mais quieto. Então tá bom. Ana, quer falar alguma coisa? Não. Então tá bom. Então, eu vou encerrar aqui, vou salvar o arquivo, depois eu vou cortar umas partes para não ficar tão longo, vou deixar só a parte que a gente fez o estudo, e vou disponibilizar, como eu disponibilizei lá no canal, na parte de membros, e quem não é membro lá do canal A Chave da Ciência lá no YouTube, eu mando o link separado para assistir de outra forma, ok? Ou seja, quem está participando aqui vai assistir de qualquer jeito, tá bom? Tá certo. Então tá bom. Um abraço a todos, Deus abençoe. Nos vemos aí numa próxima oportunidade. E semana que vem eu passo para vocês o dia e a hora que a gente vai ter o próximo. Tá bom? Bye, bye, galera. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês aí. Boa noite. Falou, Emer. Tchau, tchau.